esse presente de Deus, que é poder ser chamado de pai ou de mãe. E aqueles que estão aqui como avós e avós são por 2 vezes pais e mães, né? A responsabilidade é maior ainda para nós darmos bons exemplos. Então a gente inicia com o nosso querido caderno diário, que é o nosso evangelho, né? Que tem aqui a instrução dos Espíritos, que nos orienta o que é a ingratidão dos filhos e dos laços familiares. A ingratidão é o fruto do mais direto, é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Resulta sempre os corações honestos, mas os filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É, em particular, desse ponto de vista, que vamos considerar e analisar as causas e os efeitos. Esse pequeno início nos mostra que é a responsabilidade de ser pai e mãe. Nós viemos num círculo familiar. Atualmente, nós estamos aqui, com esse corpo, com essa mente, com esse coração. E a nossa família, antes de nós estarmos aqui, encarnados, lá no mundo espiritual, já foram feitos os acordos, foram assinados os contratos. Como assim? Antes da gente vir aqui, retornar aqui, o nosso projeto de vida já é traçado. Conscientes ou alguns inconscientes, né? Mas a maioria, graças a Deus, de todos nós, conscientes de que quando a gente volta aqui na Terra com aquele círculo familiar, é porque nós escolhemos. Tanto nós, como pais, como os nossos filhos, esposos, tios, avós, o nosso círculo familiar. E o que nos une? É os laços de família, são os laços sentimentais, do amor, do respeito, da resignação, do perdão. Mas por que tudo isso se é tão lindo vir e ter uma família? Porque enquanto nós estamos aqui na matéria, a gente se apega a coisas materiais, né? A casa, a carro. São poucos os que querem ver o verdadeiro sentido de estar aqui, que é, sim, ter bens materiais para ter o conforto, não a ostentação. É para ter, vamos dizer assim, ferramentas para nós darmos uma boa casa para os nossos filhos, para nós darmos um alimento, a roupa. Só que não é só isso que a gente precisa. Nós precisamos entender, através do aprendizado, do ensino, dos exemplos que Jesus nos deu, e do exemplo maior que Deus fez para nós foi qual? Nos entregar o seu Filho para ser o nosso exemplo dentro de uma família, com o pai e com a mãe, e com irmãos. E ali ele conviveu durante bom tempo, para depois ele começar a fazer a caminhada e nos orientar, sendo que desde pequeno ele já fazia isso, né? O porquê que é tão importante a gente estudar, a gente procurar
fazer a nossa reforma íntima, para nós não cairmos no pecado de nós sermos os ingratos com os filhos que Deus nos deu. Como assim? Eu sou mãe, eu sou pai, eu sou responsável, eu dou o alimento, eu dou a casa. Eles têm que aprender e o que eu vou ensinar. Sim, eles têm que aprenderem, mas no tempo deles. A gente tem que ter a consciência que nenhum dos dedos das nossas mãos são iguais, né? Nenhum dos nossos filhos são igual ao outro. Nós não somos iguais aos nossos irmãos. E de que maneira a gente vai buscar essa procura interior e podermos entender os nossos filhos? Quantos de nós já não ouviu que eu eduquei tão bem aquele menino e ele foi para o mau caminho? Eu fiz de tudo para minha filha e hoje ela me vira as costas. Não é verdade? Quantos de nós já não ouviu essa história? Mas será que a gente teve aquele olhar carinhoso, aquele olhar que, claro, no momento a gente se revolta, pega e fala, tu fez isso e isso de errado. Só que agora tu vai ter que responder pelos teus atos. Porque senão depois, quando tu alcançar a tua maioridade, tu vai ter que responder. E aí eu não vou mais estar aqui para te acalentar de uma maneira que tu não sofra tanto. Eu vou estar aqui, sim. Nós nunca devemos abandonar os nossos filhos. Nem nos momentos mais horríveis. Eles fazendo coisas que a gente não acredita, mas como? Que nem a gente diz, né? A minha mãe diz, saiu de dentro de mim, como é que eu vou fazer? Aconteceu isso? Não, por isso mesmo. Porque Deus nos deu a dádiva de nós sermos mães e pais para orientarmos e também recebermos. A doutrina nos fortifica e nos dá um alento tão bom, nos dá assim uma vontade de cada vez aprender mais e querer continuar nessa caminhada. Os filhos não são só os que nós geramos. Tem agora os filhos do coração, que são os filhos adotivos, né? Todos nós, quando nascemos, quando Deus nos fez, Ele nos fez e nos colocou num ciclo de pessoas comuns a nós. E aí a gente foi se adaptando um com o outro, ficando, gostando mais de tal com, aprendendo mais, né? Voltando lá nos tempos primordiais. Quando a gente fez o desencarne, a gente foi lá e disse, quando eu renascer, eu quero renascer com aquela pessoa. Por quê? O que nos une é um amor. E aí teve uma pessoa que a gente não gostou muito. Esse eu não quero mais perto de mim. Eu não quero que ele nasça na minha família. Se tu pensar nisso e não agir com o pensamento, eu não quero, mas eu perdoo ele porque ele não me fez bem, mas também não me fez mal. Ou se me causou algum mal, eu também perdoo. Porque é isso que Jesus veio nos ensinar. E quando a gente fica magoado, com raiva de alguém, a gente não fica pesado? Fica. A gente deita a cabeça no travesseiro e a nossa cabeça fica lá dando 360 graus, remoendo o que aconteceu durante o dia. Isso é errado. Quando isso acontece, nós temos que nos conectar com Deus, pedir o amparo da espiritualidade, fazer uma oração e pensar coisas boas. Não pensar na coisa errada que o nosso irmão fez, que o nosso filho fez. Não, nós temos que emanar pensamentos positivos, porque a força nossa é o pensamento. Como é que nós vamos orientar o nosso filho se o nosso pensamento está, meu Deus, bata, está me dando suor. Meu Deus,
Meu filho está fazendo isso, isso, isso. Isso é errado, meu Deus. Isso é maneira de estar falando com Deus. Não, né? Ah, meu Deus, meu filho está agindo dessa maneira. De que maneira que eu posso encontrar um jeito para ele voltar para o caminho do bem? De que maneira que eu posso orientá-lo? Primeiramente com o meu exemplo, porque nós somos o exemplo maior para os nossos filhos. Não deixando esse pensamento de ódio, de revolta ficar no nosso coração. Esse vínculo faz com que nós consigamos entender por que alguns dos nossos filhos às vezes se revoltam. Porque o olhar dele não é o mesmo nosso. Nós temos sim a responsabilidade de orientá-los, mas nós também temos que nos colocar no lugar deles. E não achar que o que ele está fazendo é uma ingratidão. É simplesmente um momento que eles não estão entendendo e não estão receptivos à orientação que a gente está dando. E que todos eles vão passar por aquela fase. E em algum momento o CLI vai acontecer, que nem quando a criança está na escola, que não consegue ler, dali a pouco começa a ler um monte de coisa. Começa a escrever maravilhosamente. Então, os nossos filhos também é isso. Eles não são ingratos conosco. Mas nós temos que cuidar para nós não cometermos a ingratidão com eles. Isso Jesus nos ensina. O que nos une é o vínculo do amor. O que veio de profundo, lá dentro, de muitos e muitos anos. O nosso pai e a nossa mãe nos ensinou, nos orientou. E isso faz com que nós possamos ter uma visão mais esclarecida. Jesus caminhava entre os leprosos, os estropiados, e sempre orientava que não devíamos guardar rancor. Por que um pai e uma mãe vai ficar com esse sentimento para com seus filhos? Ou que um pai e uma mãe que está vendo que o seu pai e a sua mãe já idoso, que estão tendo dificuldades com a aceitação da idade, vai deixar ele jogado de um lado. Não vai conseguir dar o amor que eles deram durante tanto tempo para a gente. Assim como os nossos filhos, os nossos pais, que já estão mais idosos do que nós, que também vamos chegar lá, precisam da nossa compreensão, precisam do nosso olhar fraternal. E que bom exemplo que nós vamos dar para o nosso filho ou nossa filha, se nós não tomarmos cuidado com isso. Preferir ficar no seu quadradinho ali, sem dividir o afeto e o amor para com os nossos pais. É o maior exemplo que a gente dá. Então, a ingratidão é uma palavra muito pesada, porque pode ser tanto dos filhos para com os pais, mas principalmente dos pais para com os filhos. Que nós possamos ter um olhar mais sereno, mais calmo, acreditando nos ensinamentos que o Jesus, nosso tão amado irmão, veio nos oferecer. E acreditar que a gente está no momento de construção. Essa construção exige que nós façamos desorganização, né? Quando a gente vai construir uma casa que está caindo, a gente tem que destruir ela primeiro, né? Ou uma peça,
ou um móvel que está com cupim, a gente primeiro tira aquele ali para depois colocar um novo, né? Que tal nós fazermos isso também com aquela dorzinha que está lá dentro do nosso coração? E acreditarmos que somos capazes de dar um bom exemplo para os nossos filhos e não achar que a ingratidão está sobre todas as coisas, acima de tudo. Não, não está. As dificuldades vêm, as dores, os sofrimentos também. Mas quando a gente está voltado no amor, confiante de que não existe bem maior que Jesus poderia ter nos deixado aqui, ó, através da dor dele lá na cruz, né, do sacrifício que ele passou, nos dando o exemplo do pai e da mãe junto com ele, Maria sofrendo ali junto com ele. E ele pergunta quando vai dar ali no monte: ah, cadê o seu pai e sua mãe? E ele pergunta para nós, para as pessoas, quer dizer, que eu acho que a gente estava lá, né? Quem são meus pais? Quem são meus irmãos? E ele mesmo responde: é todo aquele que acredita que existe o amor. É todo aquele que executa e que faz as leis que meu pai aqui deixou. Por quê? Porque o respeito, o amor e a perseverança está dentro de nós. Mas nós temos que ter a consciência e praticar ela. E ainda, o estudo nos ensina algo mais maravilhoso. Que nós vamos ter várias existências. Nós vamos voltar aqui várias vezes. E se nós não tentarmos nos melhorar e perdoar aos nossos filhos, a nós mesmos, nós vamos reencontrar eles de novo. As provas rudes, ouve-me bem, são quase sempre indício de um fim, de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceita com o pensamento em Deus. Quando a gente aceita a dita ingratidão dos nossos filhos, por não estarem receptivos, por tudo que nós estamos orientando, a gente está cometendo um erro. Porque mais adiante vai vir o retorno. Sejamos complacentes, sejamos fraternal e tenhamos, sim, no nosso coração o amor de Jesus. Perdoemos a nós mesmos. Nós não somos pais errados, nós não somos pais ruins. Primeiro a gente se perdoando, a gente consegue perdoar o nosso filho. E com isso, dá o braço na hora que ele necessitar para a gente abraçar ele. E ele vê que vale a pena estar aqui junto de nós. Mesmo que nós sentimos dor. Quando nós fizermos a passagem, Deus vai nos perguntar: o que tu fizeste com os filhos que eu te dei? E nós vamos dizer: demos o nosso melhor e fomos os bons exemplos. Se mais não o fizemos, é porque nós não havíamos procurado o ensinamento que o Senhor deixou através do seu Filho Jesus. Não nos revoltemos se o nosso pai ou se a nossa mãe não está junto conosco mais. O tempo dele foi o tempo dele. Mas tem alguém do nosso lado nos dando esse mesmo abraço amigo. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os
e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros. Santo Agostinho, 1862. O que ele quis dizer com isso? Que nós, depois que nós fizermos a nossa passagem, a gente vai reencontrar esses entes tão queridos. E que aí sim nós vamos poder olhar para o nosso filho e ver que bom que tu está aqui comigo. E que, acima de tudo, o exemplo que eu deixei contigo, tu usou não só para com a tua família, mas para com todos os teus semelhantes que estavam junto contigo. Então, a ingratidão dos filhos para com os pais e os laços que nos unem é exatamente a nossa compreensão de que a gente não está aqui de brincadeira, e que a nossa responsabilidade, primeiramente conosco, dando um bom exemplo e levando em frente a caminhada, sem desistir. Agradeço a cada um de vocês que aqui estavam conosco, que estão me ouvindo e que não dormiram, e que esse exemplo que Jesus nos deixou, que a gente possa realmente guardar no nosso coração. Perdoar os nossos filhos, fazer de um tudo para que eles possam ver o nosso real motivo de estar aqui na Terra, sendo pais deles, que é a nossa missão. A missão de um pai e uma mãe é perseverar, é nunca desistir dos nossos filhos. Mesmo que talvez lá na nossa velhice eles desistam da gente, mas que a gente não fique bravo e que a gente entenda que é o tempo deles. Que Deus e Jesus possam estar com todos nós. Uma boa tarde a todos.